para você que nos acompanha em todo o Brasil. Chegou a hora de falarmos do Corinthians, do Bozelli, do Corinthians, do Ramiro, do Corinthians de tanta gente, do Corinthians que aparentemente, não sei se vai contratar mais alguém. Falava-se do Gil, mas não se sabe se a coisa vai prosperar. Aparentemente, o único que ficou pendurado para atender o professor Carille, o André vai me corrigir se eu estiver equivocado, foi o Luan, né? Parece que a coisa está meio enrolada aí. Mas os pedidos do professor Carille, quase todos, então, foram atendidos. Vamos falar desse Corinthians, o Corinthians que começa a sua caminhada nesse amistoso. Tem o Wagner Love também, que foi confirmado pela direção. Assim, os dois negócios, né, que o Corinthians ainda deixa em aberto, que eventualmente podem reforçar o clube na temporada, são, nesse momento, o Luan do Atlético Mineiro e o Wagner Love, que está resolvendo as pendências dele na Turquia. Legal, e esse interesse no Wagner Love já dá uma apertadinha no rabo do Romero, que a coisa está meio confusa para a renovação do Romero. Então vamos falar do Corinthians, que começa a sua caminhada contra o Santos no próximo domingo. Você vai acompanhar aqui também com o Nilson, com toda a equipe de esportes da PAN. Diga, André. Vanderlei, eu tava até acompanhando, falando, é noticiário do Corinthians, mas eu tava acompanhando o noticiário do São Paulo, né? O Chacon trazendo as informações e tal, e o Jardine montou o time dele já colocando vários reforços. E o Carille, ele tem um perfil um pouco diferente, né? Ele é mais conservador nesse sentido, tanto que nas atividades, daqui a pouquinho vai ter mais um treino, vamos ver se ele vai colocar já um ou outro reforço do Corinthians, mas por enquanto não. É a mesma base do time que terminou a última temporada, o Ramiro ainda fazendo treino separado, o Sornosa tendo o primeiro contato com bola, o Bocelli, ele indo pro México resolver os problemas dele, inclusive não vai participar do jogo do final de semana, o Richard começou também a trabalhar com bola, os outros são mais apostas, né? Então a gente nem considera tanto assim. Mas a tendência, pelo menos segundo o que o Carille mostrou nesse primeiro momento, é que o time base do amistoso diante do Santos seja a equipe que terminou ano passado. E no segundo tempo, quando vai mudar o time inteiro, aí sim algum reforço pode estrear, né? Provavelmente vai estrear, o Ramiro deve ter alguns minutinhos, o Richard também, pelo menos isso é o que se imagina. Agora, a transição da mudança de time do Carille, ela é muito mais lenta. Ele não é de fazer grandes modificações, ele não é tão arrojado nesse sentido. Ele gosta de ser um pouco mais conservador. Né? Em relação aos reforços, para mim o Corinthians é um dos clubes que melhor utilizou essa janela no mercado. Foram contratações boas. Eu acho que falte talvez um lateral esquerdo, que segundo o Carille e também o departamento de futebol, nesse primeiro momento, os dois nomes da posição são Danilo Avelar e também o Carlos Augusto, não chega nenhum reforço, e para a zaga também eu tentaria contratar mais alguém, mas o Carille já deixou bem claro que se vier um zagueiro, ele vai ficar muito feliz, mas se não vier com esses 4 nomes que o Corinthians tem, ele também está satisfeito. Tem os dois que vão começar a temporada, o Léo Santos e o Henrique, que foram os que terminaram o ano passado, que estão treinando como titular, e tem também o Marlon e o Pedro Henrique. Essas são as 4 opções de zaga que o Corinthians tem. Então, Vanderlei, eu acho que assim, é um começo de ano promissor, as contratações foram boas, resta saber como o Carille vai montar o time do Corinthians, se ele vai colocar o Sornosa para jogar com o Jadson, por exemplo, se o Sornosa vai ser uma sombra do Jadson, o Ramiro vai jogar como segundo volante, como ele jogou lá atrás, ou vai jogar como um ponta direita, um meia direita, como ele vinha atuando recentemente. Então, algumas dúvidas que nos próximos dias, nas próximas semanas, com certeza vão ser solucionadas. Legal, e boa parte dessa moçada toda que está chegando será mostrada e apresentada no próximo sábado. Para você que perguntou, não, o Bozelli está no México nesse instante, autorizado pelo Corinthians, ele voltou, acertou a vida dele, tudo certinho, voltou lá para algumas pendências que ele tinha, pessoais e comerciais até. Ele tinha alguns investimentos lá para estar acertando a vida dele e vai fazer uma coletiva oficial se despedindo do time lá para sair numa boa, ele que é muito querido pelos torcedores do Leão. E só para finalizar, Vanderlei, a minha parte aqui, eu conversei com um jornalista mexicano, deixa eu pegar até o nome dele aqui que eu coloquei no blog, para quem acompanha o blog do pessoal aqui da equipe de esportes da Jovem Pan. O nome dele é Omar Oseguera. Ele é da Televisa León, ou seja, ele acompanhou de perto o Bocelli em todo esse período no México, né? E eu pedi para ele fazer um depoimento, mais ou menos, o que ele podia falar do Bocelli. Às vezes a gente tem uma dimensão maior do que um jogador pode entregar quando a gente tenta voltar atrás no clube que ele estava e
buscar informação do jornalista, do torcedor também. Então vou ler uma aspas que ele me mandou aqui, ó, abre aspas. Um atacante para se desfrutar. Aqui no México nós o elogiamos bastante. Não é só porque marcou 130 gols com a camisa do Leão em 5 anos e meio, como também pelas suas qualidades. Tem bom arremate aéreo, tem uma técnica muito boa com os pés e também é um jogador que sabe sempre se posicionar. É um goleador desses é um goleador desses que sabe onde ficar na hora do ataque. Não é um Ronaldo Romário, não é um Neymar ou Suárez, mas é um finalizador, um goleador, um assassino dentro da área. Garanto que se o Corinthians tiver Mauro Bocelli em um bom nível, contará com muitos gols para sua torcida. Então, um depoimento interessante de um jornalista que acompanhou ele de perto nesses 5 anos. Aqui a gente usaria matador, né? Tá certo? Então tá, vamos falar. Assassino, vamos falar. Assassino dentro da área. Sim. Até eu lembro quando o Sorin, é uma expressão que eles usam mesmo. O Sorin, quando comentava na ESPN, ele fazia jogos do Barcelona, ele chamava o Messi de assassino da área, umas coisas assim, eles usam mesmo. É isso aí. Então vamos falar do Corinthians, Flávio Prado. Mas antes, tem vídeo chegando, vamos conhecer mais um amigo nosso. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Peter, moro no município de Taubaté, interior de São Paulo, e eu ouço a rádio, acompanho a rádio desde a minha adolescência, quando eu morava na minha cidade natal, Pindamonhangaba. Desde lá ouvi esporte de discussão, curti o jornalismo da emissora e tô aqui gravando um vídeo para mandar um abraço para todos vocês aí do programa e também para os meus amigos aí da minha amada cidade natal, Pindamonhangaba. É isso aí, pessoal. Forte abraço e dale Palmeiras! Vamos começar a produzir um pouco esse vídeo. Você tá bacana, ficou bonito na tela, mas o fundo tá muito branco, tá sem detalhes. Você pode colocar lá uma bandeirinha, um retrato. A composição não ficou legal. Não ficou, mas ficou bom. Ficou legal. O conteúdo ficou bom. Eu já achava que ele devia gravar deitado. Que deitado? Eu achava que ele devia gravar deitado. Vamos lá, Flávio, falando do Corinthians. Olha, Vanderlei, o Corinthians foi muito mal no ano passado. Teve um ano horroroso. Escolheu tudo errado. Trouxe Jair Ventura. Só fez bobagem. É verdade que tinha perdido 2 comissões técnicas na sequência, perdeu o Tite e depois perdeu o Carille, isso também pesou, mas começa legal o ano. O Corinthians fez algumas contratações interessantes, esse Bocelli que foi citado aí pelo André, que não vai sentir camisa, ele jogou no Boca, jogou em vários times importantes, vai chegar e vai jogar, não tem problema. O Ramiro foi muito bom, foi uma sacada muito boa do Corinthians. Espero que o Carille use esse jogador como tem que usar, ou seja, um volante para distribuir jogo, não nada de centroavantão, de volantão tosco. Ele já arma bem a defesa, não precisa de jogador toscão lá na frente da zaga. Eu acho que o Corinthians vai... Não. O Corinthians vai subir de nível. Se não subir, ele cai para a Série B. Deve melhorar. Ele não tem o poder de investimento de outras equipes que já foram citadas, mas pode ter esse investimento, sim, esse poder. Ele tem força de torcida. Então, eu estou otimista com o Corinthians nesse começo de ano. Acho que vai ser um time com uma pegada diferente do que foi no ano passado. E o Bruno? Bom, O Corinthians, ele fez, acho que das 7, 3 contratações que são jogadores que chegam para ganhar espaço, né? O Ramiro, o Sornosa e o Bocelli. Eu acho que são jogadores que já passaram por outros clubes importantes e que mostraram em outros lugares que tem condição de jogar no Corinthians, né? Os outros, eles vão chegando com o tempo. O Richard eu gosto, acho que ele fez um bom campeonato no Fluminense, mas ele joga numa posição que hoje o Corinthians tem Ralf e Gabriel, mas eu acho que ele pode até ganhar lugar ali. Ele é um cara que ele marca bem, tem bom passe, ele é um jogador um pouco lento, mas tem bom passe. E os outros são mais apostas, né? O André Luiz, o Gustavo Mosquito, o Michel é um lateral direito experiente, mas vem para ser reserva do Fagner, mas o Corinthians se reforçou bem. Na zaga, se chegar, ok, mas eu acho que o Corinthians está bem servido. Eu gosto muito do Léo Santos, tem muito corintiano que corneta ele, porque ele cometeu alguns erros no ano passado, mas é um jogador que não tem nem 20 anos e tem um potencial imenso. O Léo Santos é um jogador que eu vejo com talento para jogar na Europa, em bom nível lá fora. O Pedro Henrique é bom, quando entrou foi bem. E na lateral esquerda, o Danilo Avelar, ele foi mal no ano passado e foi muito criticado, mas um cara que vem da Europa no meio do ano, eu acho que ele merece pelo menos mais um tempo, porque o cara chega no fim da temporada europeia, meio da temporada brasileira, e aí ele entrou num time que estava se desmanchando, então acho que vale dar mais um tempinho para ele. E o Carlos Augusto, que é outra opção, vai começar o ano na seleção sub-20, mas quando jogou foi bem. Então o Corinthians, se trouxesse um lateral esquerdo, teria que ser muito melhor que os dois, e no mercado não tem tanta opção assim. Tem o Dodô, que tem a indefinição ainda com o Santos, mas fora isso não tem mais nenhuma opção claramente melhor do que o Corinthians já tem lá. Legal.
As mensagens vão chegando também, e chegam por aqui e caem no Giovanni Chacon. Pessoal participando aqui, o meu xará, o Giovanni Orlandi, fala que o Bocelli seria parecido com o Prato no estilo de jogo, e o Reis fala que também Bocelli melhor que Daverson, a opinião dele. André, o que está acontecendo com o Giovanni Augusto? Qual é a história dele? O Giovanni Augusto ainda faz parte daquele pacotão de reforços de 2016 que ninguém vingou, né? Chegou o Giovanni Augusto, chegou Marlone, chegou Guilherme, outros atletas aí ao Corinthians e nenhum acabou dando certo. O Giovanni Augusto não vai permanecer, está treinando em horário alternativo. O Corinthians aguarda alguma proposta por um empréstimo dele, né? Porque não vai contar mesmo com o jogador. Algumas sondagens chegaram, inclusive do São Bento, né? Por incrível que pareça, o Giovanni Augusto não se animou tanto com esse interesse do São Bento e o Corinthians aguarda. É até um do futebol turco, né? Estão falando aí. Tem algumas sondagens que estão surgindo, mas nenhuma que, por enquanto, tenha agradado o Corinthians e o jogador. Mas o certo é que ele não vai ser utilizado pelo Fábio Carille, né? Então o Corinthians está na reta final de se desfazer dos atletas do último pacotão do Tite, né? Quando ainda comandava o Corinthians, o Tite, que é um belíssimo jogador, mas a principal característica dele nunca foi de montar elencos, né? Não é o grande ponto positivo. O Mano Menezes, por exemplo, é muito melhor nesse sentido de montar um grupo do que o Tite. Então o Corinthians quer se desfazer desses jogadores e o último deles é o Giovanni Augusto, que provavelmente será emprestado. Você falou do Mano, eu lembrei do Cruzeiro. Hoje pintou mais uma ou duas informações de clubes, inclusive pequenos no Brasil, que estão indo na CBF cobrando o Cruzeiro. Quer dizer, toda hora está pintando um negócio aí de Cruzeiro. Esse caso do Arrascaeta aí deixou aflorar as dificuldades financeiras do Cruzeiro, né? É incrível. Diga, meu caro Bruno Prado. Eu estava pensando aqui até numa pergunta que o Chacon leu do ouvinte, que eu acho que é interessante, até porque as pessoas não conhecem tanto o Mauro Bocelli. Perguntou do Bocelli com o Lucas Prato, para fazer uma comparação. O Lucas Prato, na minha visão, é melhor que o Bocelli. Mas o Bocelli ele é mais goleador que o Prato. O Prato dificilmente vai ter uma temporada com tantos gols como o Bocelli já teve. O Prato, ele faz gols, mas ele não é aquele cara de, sei lá, 40 gols na temporada, não é. Mas o Prato, ele dá mais coisas ao time do que o Bocelli. O Prato é um cara que participa mais do jogo fora da área, tem mais capacidade de tabelar. O Bocelli é um cara de área, forte na área, cabeceador e finalizador. Então, para entender a diferença de um pro outro, que foi interessante essa pergunta, mas eu preferia ter o Prato no meu time, mas o Bocelli é um cara que provavelmente vai fazer mais gols que ele numa temporada. É mais Jô, né? Ele é mais Jô, lembra mais um pouco o Jô do que o Prato. Ele não tem o Jô é um jogador toscão que abre espaço. O Jô é mais habilidoso que ele. O Jô dá mais assistência, o Jô participa mais. Foi interessante o que o Bocelli falou na apresentação, porque ele foi perguntado até uma comparação em relação ao Tevez. Ele falou, não, eu jogo muito diferente do Tevez. O Tevez é um segundo atacante. Eu dependo demais do time. Ele deixou bem claro isso. É um finalizador. Ele depende demais do time. Se a bola não chegar nele, ele não tem tanta função, ele não tem tanta efetividade, né? Então, inclusive, vai ter que ser uma preocupação do Carille de fazer a bola chegar com qualidade, porque o Jô, ele voltava muito mais, ele escorava muito melhor a bola na intermediária. Se eu vou comparar com o Prato, eu acho que é bem inferior. Esqueça a marcação, não vai ser o marcador. Agora, como pode chegar a bola nele? Uma das maneiras, eu vou chamar um vídeo, mas antes dá para perguntar rápido. Uma das maneiras é o cruzamento. Sim, aproveitar, ele vai muito bem no alto. Para aproveitar o cabeceio e tal. Quem poderá cruzar para ele no Corinthians, André? Rapidinho, de um lado e de outro. Então, vamos lá. As opções do Corinthians que jogam mais aberto pela direita. O Pedrinho, só que ele é aquele ponta direita que joga com a perna trocada, né? Ele é canhoto, então a principal característica é abrir para o meio e finalizar ou enfiar uma bola. O Ramiro, eu imagino que a tendência é que com o tempo ele ganhe a posição, então seria um dos jogadores que pela direita cruzariam a bola ali pro Bocelli do lado esquerdo. Aí o Romero, ele vinha jogando mais pela esquerda, apesar de ser um ponta direita, né? Mas tem o Romero também, que a principal característica dele não é fazer jogada de linha de fundo. O Cleison, pelo lado esquerdo, também seria uma alternativa. E aí tem esses reforços que o Corinthians trouxe, André Luiz, que também joga aberto. São as opções que o Corinthians tem. Aí se você for pensar na lateral, tem o Danilo Avelar de um lado e o Fagner do outro. O Fagner cruza bem. O Danilo Avelar...
não foi tão bem, né? Mas nada impede que ele evolua também. Para bola parada já tem o Jadson e agora acrescenta o Sornosa. O Sornosa é muito bom na bola parada. Aí teria a bola parada. Isso pensando com bola rolando, né? As opções dos pontas que eu falei, nada aí vocês deram Fagner cruza bem. Wagner é bom. Bate escanteio Chega no fundo, também, cruza bem. Com bola rolando. Nada, vocês deram 5, 6 nomes aí. Sim, tem algumas opções. Não, e é clara a maneira como o Carille joga, né? Ele quer um centroavante, ele quer um cara lá dentro.